Olá, graça e paz. Então, mais uma vez, nós temos que nos encontrarmos aqui para uma conversa sobre a palavra de Deus via vídeo. Estamos em plena pandemia do novo coronavírus e boa parte de nós está confinada. Outra parte tem que prestar serviços essenciais à sociedade e, por força do decreto do governador do Distrito Federal, nós, a igreja, a IBAN e as demais igrejas do Distrito Federal, como tantas outras Brasil afora, estamos com as nossas reuniões suspensas. Então, você vai ter logo mais às 19 horas este vídeo com a mensagem pastoral. Dominicalmente nós estamos estudando o livro de Neemias, palavra de Deus, aquilo que Deus tem a nos falar por meio do livro de Neemias. E vocês têm acompanhado a cada domingo. Neemias chega a Jerusalém por volta de 444 a.C. e o que vê é uma cidade completamente destruída. Uma cidade onde os escombros estavam por todos os lados, onde havia tristeza, havia desânimo, havia desesperança. Pessoas nobres e pessoas, membros do povo, tinham votado numa primeira leva autorizada por Ciro, que voltassem para reconstruir o seu país. Mas essas pessoas não tiveram ânimo para fazer grande coisa. Como vocês puderam acompanhar, os muros estavam destruídos, o templo também queimado a fogo, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, imperador da Babilônia, toma Jerusalém, ele põe fogo ao templo. E aquilo tudo era destruição, era desamparo, era tristeza. Guardadas as devidas dimensões, um tempo parecido com o nosso de hoje, quando enfrentamos esta pandemia. Não sabemos o que virá pela frente, no que diz respeito à economia, no que diz respeito às demais coisas da vida cotidiana. Centenas de milhares de pessoas podem perder os seus empregos. O mundo vai se reconfigurar de uma outra forma, ainda não sabemos bem como será essa nova configuração. E tudo isso traz desalento, traz tristeza, traz perplexidade. Mas nós cristãos não olhamos, pelo menos não devíamos olhar as circunstâncias. Devemos olhar para o Senhor nosso Deus. É claro que a gente não vive como se nada estivesse acontecendo à nossa volta. Isso seria, no mínimo, insano, achar que nada está acontecendo, que não há uma pandemia, que não vai nos atingir. Tem matado milhares de pessoas mundo afora, mas a nós não atingirá, porque Deus é brasileiro. Eu acho que essa seria, no mínimo, uma idiotice. Deus é Senhor de todo o universo, de todas as nações do mundo. Ele trata todos com respeito e com igualdade, não discriminando povo algum, não preferindo povo algum em detrimento de outro povo. A gente não vive num mundo alheio ao que está nos acontecendo. Mas nós temos confiança de seguir em frente. Neemias também, quando chegou a Jerusalém, o que viu foi destruição. Não tinha grandes perspectivas o povo hebreu. Uma nação subjugada sob a tutela, num primeiro momento, dos babilônicos, depois agora dos medos e persas, pagando tributo, sendo vassala de uma outra nação, de um outro povo mais poderoso. Isso não é vida para nenhuma nação. Sabemos que a exploração entre as nações acontece. Haja vistas os últimos acontecimentos em que os insumos que vinham para o Brasil foram retidos dos Estados Unidos, porque a nação norte-americana dará preferência em cuidar dos seus e não de outros povos. Não vai ser bondosa, caridosa contra as nações. Primeiro o seu povo, depois os outros, se for o caso, se der certo mais para frente, passada a pandemia. Então, assim,
Jerusalém era uma cidade sob o governo dos medos e persas. Já tinha estado sob o governo dos babilônicos e agora estava sob os medos e persas, e o rei atual, o imperador atual, era Artaxerxes. E Neemias, então, como vocês viram na semana passada, ele meteu a mão na massa, ele juntou-se ao povo, e os magistrados, as autoridades, os levitas, os sacerdotes, toda a gente do povo foi para o trabalho, foi construir frente à sua casa, foi levantar os muros, foi retirar os escombros, né? E agora nós chegamos ao capítulo 4, onde a obra está sendo feita, continua sendo feita com dedicação. Seja em qualquer circunstância, seja em qualquer situação, a obra precisa ser feita, o trabalho precisa ser feito. A nossa vida está em constante construção. Nós não podemos parar. A depressão chega quando você desiste de continuar lutando, ou temporariamente desiste de estar lutando. Mas é preciso continuar, é preciso remar sempre, é preciso batalhar sempre, é preciso acreditar, né, e continuar indo em frente. Foi isso que Neemias fez. Nós chegamos ao capítulo 4, onde a obra vai se completando, os muros estão subindo, a reconstrução está sendo feita, o entulho está sendo retirado. Aqui no capítulo 4 diz que os moços estavam exauridos sob o trabalho de retirar, de carregar os escombros, retirar para que a obra pudesse ser feita. E a obra vai sendo realizada. Mas, já tenho dito isto a você, não pensemos que não haverá opositores à obra que está sendo feita. Ninguém é unanimidade em coisa alguma. Ninguém. Sobretudo no mundo democrático, haverá oposição ao trabalho que se faz, quer seja de um presidente da república, quer seja de um governador. E ninguém é perfeito. Não há ninguém acima da perfeição ou no limite da perfeição. Todos têm defeito. O Bolsonaro tem defeito, o governador do DF tem, os pastores têm defeitos. Somos todos humanos, não tem semideuses entre nós. Enquanto construímos, sabemos que pode ter oposição. Algumas justas, porque está se fazendo a coisa errada. Outras injustas, porque se está fazendo a coisa certa e alguém se opõe àquilo que está se fazendo certo. E isso não é justo, quer seja com um pastor, quer seja com o presidente da república, quer seja com o governador, ou com o pai, ou com a mãe, ou com o filho. A questão da justiça, de observar se aquela prática é coerente com o que é certo, e aplaudir quando é certo, mas condenar quando é errado. Chamar a atenção, mostrar que aquela postura não vai bem. Mas aqui Neemias está sofrendo oposição injusta, acusações injustas. E o que é que se deve fazer quando somos injustamente acusados? É sobre isto que nós queremos falar neste domingo. O que fazer quando as acusações injustas chegam? Acusações com justiça requer mudança de postura de quem está sofrendo aquela acusação e, sendo lúcido, cai em si e diz: não, de fato, eu estou indo no caminho errado. Eu preciso mudar a minha postura, a minha atitude, o meu jeito de fazer a coisa, porque eu estou indo para o lado errado. Mas quando a acusação vem e que você está fazendo a coisa certa, como é que você reage? Esbraveja, xinga, inventa uma fake news, acusa também as pessoas injustamente? Não, o cristão não faz isso. O cristão caminha para Deus. É o que eu devo fazer, é o que você deve fazer, é o que nós devemos fazer, caminhar para Deus, buscar a Deus. Porque Deus é o justo juiz. Enquanto a justiça humana é cega, o nosso Deus tem olhos que enxergam o mais profundo de nosso ser. Diz a carta aos Hebreus que a palavra de Deus é poderosa e que ela penetra o impenetrável, faz divisão entre alma e espírito, juntas e medulas.
palavra de Deus vai onde a gente não pode ir. A palavra de Deus dá discernimento da sabedoria. E o Senhor nos concede a vitória em meio às acusações. Neemias agora, quando dá continuidade ao seu trabalho, ele convence as autoridades e os muros vão chegando ali pelo meio. Então aquela trindade maligna, Sambalate, Tobias e Gesem, se levantam contra ele. Começam a fazer acusações falsas, a providenciar fake news, a fazer uma desconstrução do trabalho dos judeus. Isso é impressionante, porque se faz desconstrução do trabalho que está se fazendo, de forma injusta. Aqui no capítulo 4, diz a palavra de Deus: tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão? Acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Eles escarneceram dos judeus, escarneceram de Neemias. Eles ficaram revoltados porque a obra estava sendo continuada, a obra estava sendo levada a cabo. E Neemias então deve reagir de alguma maneira a esta oposição, deve reagir a esse confronto, né, com estes homens. E qual é a reação de Neemias? Diz o verso 4: ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Neemias vai orar a Deus. Neemias busca a face de Deus. Ele está fazendo a vontade de Deus, está fazendo a coisa certa. Ele não está com a proposta desonesta, ele não está com interesses escusos, ele não é instrumento ideológico. Não. Ele está fazendo a coisa certa. Segundo a palavra de Deus, Jerusalém será a eterna capital dos judeus. E ele está ali para reconstruir Jerusalém. Mas os vizinhos, os povos vizinhos, se opõem a ele, criticam e fazem oposição forte porque eles não queriam aquela reconstrução. Eles tinham seus interesses em que Jerusalém continuasse em ruína. Mas Neemias, ao ser acusado, ao ser desprezado, a ponto de Tobias dizer que até uma raposa que passasse por ali derribaria aquelas construções, Neemias se volta para Deus e diz: ouve, Senhor nosso Deus, ouve, Senhor. Será que nós temos, no momento que somos acusados, a gente vai esbravejar no Facebook? A gente vai esbravejar no WhatsApp? Nas mídias? Não, isso não é o correto. O correto é que nós nos voltemos para Deus em oração. É isto que eu faço. Quando me chega uma acusação injusta, eu me dobro diante de Deus e oro a Deus. E oro a Deus. Vem a desqualificação. Podem esses miseráveis reconstruírem os muros de uma cidade em um só dia? Essa construção não vale nada. Desqualifica-se as pessoas, acusa-se para desqualificar. Mas Neemias sabe que o caminho certo é se voltar para Deus em oração, é clamar a Deus. É isso que nós estamos fazendo. Criamos este grupo de WhatsApp das 24 horas de oração, que os membros aqui da Primeira Igreja Batista na Asa Norte estão ali fazendo parte. Não foi para que alguém postasse ali política, que fosse de esquerda, de direita, de centro, do governador do DF, do presidente da República. Não, ali não serve para isto. Não estamos em campanha para manter o presidente da República.
no poder, oramos para que ele governe os 4 anos, faça o seu trabalho bem feito, com dedicação, com esmero, faça o melhor pelo Brasil. E assim o povo reconhecendo, reeleja ou não daqui a 4 anos, mas nós não usamos o grupo para elevar, para tentar cooptar as pessoas em apoio a uma causa do presidente, ou do governador, ou do prefeito. Não, a Igreja de Jesus Cristo, ela segue como intercessora dos governos, das autoridades, mas ela não é subserviente a governo nenhum, a poder nenhum. Não, não é vassala, não tem compromissos. Eu sou pastor há mais de 30 anos e nunca levei um político ao púlpito da igreja. E quando nesta igreja aqui, alguém levou político ao púlpito da igreja, eu fui em particular contra essa postura, essa atitude. Mantenhamos a igreja separada de política. Não é o lugar de vir fazer campanha para a esquerda nem para a direita. Dentro da igreja de Jesus Cristo não se faz isto. A igreja de Jesus Cristo é um lugar de culto, de adoração a Deus. E a política fica lá fora. Sabe por quê? Todos nós estamos cientes que o mesmo povo que louva hoje é que apedreja amanhã. Então é preciso que a igreja se mantenha distante dos políticos, porque todos eles têm os seus interesses. Espero que os interesses daqueles que governam sejam os interesses a favor do povo inteiro, das suas reais necessidades, mas jamais como subservientes deles. A igreja não funciona assim. A igreja ora e intercede pelo presidente Jair Bolsonaro, pelos ministros, pelos governadores, mas ela não se envolve com eles, não faz campanha para eles em hipótese alguma. A igreja se mantém na oração, porque a igreja é intercessora. E Neemias sabia disso. Neemias, quando estava reconstruindo aquela cidade de Jerusalém, ele não correu a pedir apoios, não inventou fake news, não apelou para a sociedade para vir em seu socorro. Não, ele se voltou para Deus e orou a Deus, e buscou a Deus, e clamou a Deus para que pudesse superar aquela dificuldade. Todos nós sabemos que o momento é difícil, todos nós sabemos que a pandemia é realidade, não tem como negar. Todos nós sabemos que a forma mais séria de enfrentar a pandemia é que parte da sociedade pare de circular. Aqueles que puderem fazer os seus trabalhos das suas casas façam. Aqueles que são aposentados que evitem a rua. Aqueles que precisarem sair usem máscara. Mantenham distância das pessoas. Tudo isso é certo, sabe por quê? Porque nações do mundo inteiro estão fazendo isto para barrar a pandemia e estão conseguindo. Aqui tem que se fazer também, mas o nosso dever como cristãos é orar a Deus, não é inventar fake news. Recebi uma fake news que os hospitais do Brasil estavam vazios. Vazios? Rio de Janeiro está superlotado, São Paulo, os hospitais estão, a capital de São Paulo está superlotados, estão superlotados os hospitais. Fortaleza, Manaus está um caos. Então tudo isso é muito sério, e nós somos chamados a reconstruir com a verdade da palavra de Deus, dizendo: olha, a gente vai dobrar os joelhos, mas não vai fazer culto aqui. Aqui na IBAN os cultos serão feitos quando forem liberados, observando regras rígidas, sob a orientação das autoridades de saúde sóbrias. Porque se vier uma orientação incoerente com a realidade, a igreja não vai seguir, o pastor não vai seguir. Porque a minha maior preocupação com o pastor é a sua vida. Como está ali na faixa frontal, ali na cerca da IBAN. Cultos suspensos por amor à sua vida. No interior do Ceará, uma cidade inteira está sofrendo. Porque houve uma reunião, houve a partir de um culto em uma igreja cristã, a contaminação das pessoas. Então é sério o momento que nós estamos vivendo. E qual é o nosso dever? É dizer como Neemias: ouve, Senhor nosso Deus, ouve, Senhor nosso Deus. Essa situação que estamos vivendo não é hora de direita, nem de esquerda, nem de centro, não é hora de debate político. É hora de dobrar os joelhos e clamar a Deus, pelo menos a igreja. Não temos que defender ninguém nos grupos da igreja. Nem os crentes precisam se estar degradando no Facebook, sabe por quê? A mídia está aí, a imprensa, os jornais nacionais e internacionais.
Você pode ler um jornal da Espanha, pode ler um jornal de Portugal, se você não tem acesso à língua inglesa, mas você também pode ter acesso à língua inglesa e verá o que os jornais dizem sobre o que acontece nesses países estrangeiros e o que acontece dentro do nosso país, porque ele também informa. Não há um complô contra ninguém, mas é o momento de orarmos como igreja. Orarmos, buscarmos a face do Senhor nosso Deus, suplicando como Neemias faz aqui. Então esta é a minha palavra. Neemias diz em Neemias 4, verso 4, ouve, ó nosso Deus, ouve, ó Senhor nosso Deus. Oremos a Deus. Se a acusação é injusta, ore a Deus. Não saia em defesa de ninguém. Se você entende que o governador do Distrito Federal está tomando atitudes certas, ore por ele. Se você entende que o presidente da República está no caminho certo, ore por ele. Ore pedindo a Deus que o conduza, que ele tenha sucesso no seu trabalho. Se está fazendo mal feito, seja o governador ou o presidente, ore para que o Senhor mude o seu coração, para que faça a coisa certa. Não podemos ser como pais que passam a mão na cabeça dos filhos e que sempre acham, tais pais acham que os filhos sempre estão certos. Não, se está errado, deve ser confrontado. Quem está errado deve ser confrontado, quem deve estar certo deve ser apoiado. Mas isso tudo com oração que a igreja faz. A igreja não vai às cercas de um palácio cumprimentar o presidente ou o governador. A igreja não vai a comícios. Você como cidadão até pode ir, mas você não pode fazer da igreja um lugar de comício, de vir aqui fardado de político, de partido político, seja ele que partido político for. Não, você é uma pessoa comprometida com oração. Ouve, Senhor nosso Deus. Esse é o meu compromisso. Em 30 anos de pastor, nunca levei ao púlpito da igreja um político. E quando os meninos crentes aqui se candidataram, o Guto e um outro de uma outra igreja, eu permiti que contasse da sua candidatura lá de baixo. Não subiu à plataforma, contaram das suas necessidades e as pessoas ficaram livres. E ao Guto eu disse, todo candidato cristão que vier aqui, e até não cristão, se chegar qualquer um pedido para ser apresentado à igreja como candidato, poderemos fazer, mas jamais somos subservientes de políticos, sejam eles quem forem, sejam eles levantadores de Bíblia ou não, sejam eles pastores. Sou terminantemente contra que a igreja se envolva, seja direta ou indiretamente, com políticos. Mas oremos por eles. Oremos pelo presidente da República, oremos pelo governador, oremos pelos ministros, oremos pelas pessoas. É isso que Neemias propõe. Ele diz, ouve, Senhor nosso Deus. Estamos sendo desprezados, ouve, Senhor nosso Deus. Quem vai dar a vitória é o Senhor. Se alguém está fazendo a coisa certa que glorifica a Deus, pode ficar sossegado. O capítulo 4 faz isto, fala sobre isto. Diz que Neemias alcançou a vitória. Mas ele alcançou a vitória porque ele estava fazendo a coisa certa que glorificava a Deus. Ele não alcançou a vitória porque estava fazendo a coisa errada, induzindo ao erro. Não, ele estava fazendo a coisa certa. E Deus ouviu a sua oração e o atendeu. Assim será comigo como pastor e com você como cristão. Mas a gente vence não é na batalha campal, humana, carnal. A gente vence na oração, a gente vence com compromisso, dizendo, ouve, Senhor nosso Deus, atende, Senhor nosso Deus, nós te suplicamos. Por isso eu lhe apelo, meu irmão, minha irmã, que fique firme na oração, no compromisso de orar, de buscar a face de Deus. Não se envolva em querelas políticas, mas fique na presença de Deus, orando a Deus. Você acredita que o presidente da República pode atinar e fazer a coisa certa? Ore por ele. Você acredita que o governador pode atinar e fazer a coisa certa? Ore por ele. Você entende que estão fazendo errado? Ore por eles. É assim a postura da igreja cristã. Muito mais num grupo como este de WhatsApp. Não se posta nada ali de campanha de ninguém, de coisa alguma. Você posta ali a sua oração a Deus. Você posta ali o seu cântico a Deus. Mas se aquele cântico está envolvendo campanha política, olha, de presidente, de governador, do que for, uma tentativa de alavancar, de popularidade, não faça isso. Não, ali não é o lugar. Sabe por quê? Porque um outro vai lá postar uma coisa contrária e aí pronto. Aí a gente cria uma confusão tremenda. Não pode ser assim. Nós devemos orar.
Eu estou orando a Deus para que o Brasil saia da pandemia. Eu estou orando a Deus para que as famílias sejam vitoriosas. Eu estou orando a Deus para que as pessoas tenham paz, tenham paciência. Eu estou orando a Deus para que os governadores encontrem os melhores caminhos para que seja suspenso o isolamento social. Tudo isso a gente deve orar a Deus. Mas não vou postar nada de campanha política em lugar nenhum. Não vou fazer apologia ao presidente da República, nem apologia ao governador do estado, nem apologia à esquerda, nem apologia à direita, nem ao centro, a ninguém. O nosso dever é dizer: ouve, Senhor nosso Deus. Atende, Senhor nosso Deus. Tem misericórdia, nosso Deus. Você verá nesse capítulo 4 de Neemias que Neemias foi vitorioso. A obra continuou. A construção continuou sendo alavancada. A obra foi sendo completada. Tá? Os planos inimigos foram frustrados como resultado do trabalho e da oração. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Tenha paciência nesta pandemia. Tenha muita paciência. Eu sei que tem dias difíceis, mas Deus nos dará graça e vamos superá-la. Graças a Deus, aqui o contágio do novo coronavírus no DF, pelo menos os números oficiais, se existem subnotificações, é possível que exista, porque não está se testando em massa, mas pelo menos há um certo controle. O número de mortos até ontem eram 24 pessoas. Triste, porque 24 pessoas morreram e suas famílias estão abaladas. Oremos por estas famílias. Mas aqui está mais controlado. O DF, que estava lá na frente do número de contágios, agora está em uma lista, parece que é o 13º lugar no Brasil. As coisas estão se acalmando. Espero que tudo volte melhor nos próximos dias em todo o Brasil. Eu vou orar por sua vida agora, que Deus o abençoe, a sua família, a sua casa, e fique fora de toda a confusão que as pessoas... Parece que no Brasil acabam as eleições, mas a política nunca acaba, essa coisa nojenta de direita, de esquerda, de partidos. Isso é muito nojento. Como cristão, eu lhe aconselho, como pastor, lhe aconselho, não se envolva nessas questões, fique de fora, busque a presença do Senhor. Disse Neemias, capítulo 4, verso 4, ouve, Senhor, nosso Deus. E é isso que a gente deve fazer, permanecer firmes na oração. Ó Senhor Deus, eu oro por toda a tua igreja, eu oro em favor dos membros aqui da igreja da qual eu sou pastor, a primeira igreja batista na Asa Norte, mas eu oro, Senhor, por todo o teu povo no Brasil, no mundo inteiro. Eu te peço, Senhor, que o Senhor conceda a cada família, a cada pai, a cada mãe, aos filhos, a parentela do teu povo, a alegria, a força necessária para superar este momento. Eu peço que o Senhor nos guarde de estarmos envolvidos em confusões partidárias, confusões, ó Deus, enfim, que trazem tristeza, trazem divisão, trazem desânimo. Eu peço que o Senhor guarde os teus servos nas idas e vindas, as suas atividades profissionais, aqueles que estão de quarentena em suas casas. O Senhor dê paciência, tranquilize o coração do teu servo, da tua serva, dá a descansar na tua graça, na tua providência. Senhor, eu oro em nome de Jesus para que a tua misericórdia, Senhor, se apresente sobre o Brasil e que a gente passe por esta torrente, que logo as coisas se tranquilizem, que as cidades voltem às suas atividades regulares e que nós fiquemos em paz. E, ó Deus, que realmente este número de mortos não aumente. Enfim, é o desejo do nosso coração que o Brasil atravesse esta pandemia em paz. Mas é o desejo que todas as nações do mundo, Senhor, atravessem essa pandemia em paz e possam conter o novo coronavírus. Nós oramos em nome de Jesus, pedindo que o teu bom Espírito, pastor da igreja, ó Espírito de Deus, o Senhor visite cada família, visite cada irmão, as nossas crianças, os nossos juniores, nossos adolescentes, nossos jovens, senhores, senhoras, idosos, idosas. Visita, Senhor, todo o teu povo. Eu oro, Senhor, na certeza de que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos. Eu oro em nome de Jesus.